Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo. Eu sou o Vitor Taveira. Essa é mais uma entrevista do século, diretamente aqui do Estúdio 42B, no centro de Vitória. Essas e outras entrevistas você acompanha no Século Diário, nossos canais no YouTube, na plataforma de podcast, também no site séculodiario.com.br. Curta, comente, compartilhe, faça essa mensagem chegar mais adiante. Hoje, especialmente aqui, né, como dia 25 de janeiro é dia do carteiro, nós estamos recebendo um representante dessa categoria tão importante, que é o Tony Braga, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresa de Correios, Prestação de Serviços Postais, Telégrafos, Encomendas e Similares do Estado do Espírito Santo, mais conhecido como Sintect ES. Isso aí. Não é isso, Tony? Bem-vindo, obrigado pela presença aí. Depois você vai explicar um pouquinho dessa sigla, né? Porque você falou que ampliou também recentemente a representação dessa categoria, né? Isso, exatamente. Eu queria começar para você falar para a gente, assim, como, né, aproveitando esse embalo do Dia do Carteiro, o que é essa categoria, como é que é, porque é uma categoria que sempre foi muito próxima, né, do cidadão, enfim, como é que você enxerga a categoria que você, né, como representante sindical, dialoga, quais são as especificidades dela, como é que é a questão do trabalho em geral? Beleza, vamos lá. Primeiramente, queria agradecer, né, pelo espaço, pela oportunidade, né, os trabalhadores de Correios aqui poderem estar representados. O Século, que sempre foi parceiro nosso, né, sempre esteve acompanhando as nossas lutas ali, ajudando nas divulgações. Então, agradecer mesmo pela parceria e pela oportunidade. Pois bem, eu gosto muito de falar que não só o carteiro, né, que muitas vezes fala em correio, lembra só do carteiro, mas o trabalhador de correio em si, ele faz parte da história do nosso país, né? Muito antes de ser empresa brasileira de Correios e Telégrafos, já foi departamento, já foi um monte de coisa aí. E a gente, né, de certa forma, a gente ajudou na construção da história, sempre fez parte. O trabalhador de correio está sempre ali, vendo famílias nascerem, crescerem. E isso ajudou muito a gente. Na própria luta contra a privatização, acho que você vai abordar também o tema. É um e tema tudo. importante. Ajudou muito a gente, né, nessa situação. E o próprio último governo que tentou, né, desde o Temer lá, depois Bolsonaro, que tentaram efetivar a privatização dos Correios, eles trabalharam muito na imagem do trabalhador, né, por saber que a gente tinha muito vínculo com a sociedade. Né? Todo mundo conhece alguém que tem um parente que já foi do Correio, tem um vizinho, um colega, um amigo, sempre, porque a gente está em todos os lugares, né? O Correio está ali unindo os municípios, os bairros, as cidades, os estados, fazendo essa conexão. E sempre com muito amor, carinho, dedicação. E eles trabalharam muito nessa quebra dessa imagem, né? Mas a gente conseguiu aí reverter e mudar um pouco isso. Porque, inclusive, assim, nesse processo de tentativa de privatização, né, a gente entrar um pouquinho mais na frente, já antecipando, né, a gente percebe, né, o cidadão percebeu uma piora do serviço, né, de alguma maneira, que é o que geralmente precede a privatização, né, o governo que tem esse interesse vai tirando investimentos, a coisa vai ficando mais precarizada. E aí, no final, a população já vai falar, melhor privatizar mesmo, porque, né, não está servindo e tal, né? E, na verdade, acontece esse processo, né? Ou aconteceu de uma precarização, porque, assim, essa coisa que você falou, além das pessoas conhecerem quem trabalha, as pessoas, às vezes, têm uma relação direta com o carteiro, né? Está acostumado que esse carteiro ia na sua rua, entregava, conhecia, cumprimentava, chegou, tal. E aí, a gente... Quer dizer, essa precarização, acho que eu estava fazendo reportagem sobre isso tempos atrás, de botar o trabalhador com mais tarefas e mais trabalhos e mais entregas, então ele acaba um pouco perdendo, né, esse vínculo, né, e mudanças territoriais e tal, né, tudo isso influencia o trabalho. Exatamente, assim, só para você ter uma ideia, no Correio não existe, o último concurso foi em 2011. Nossa Senhora. Então, a gente tem mais de 10 anos que não tem concurso. Beleza, 2011 foi o último 13 concurso. 13 anos, é uma boa dita aí pro Lula. Exatamente, 13 é um número bem simbólico.
Mas beleza, aqui no estado do Espírito Santo ainda houveram mais contratações que alguns outros estados, mas o concurso foi em 2011, no máximo ali estourando até 2013, algumas pessoas, através de justiça, tentando aquele cadastro de reserva, a gente conseguiu ainda, né, brigar aqui, conseguiu algumas pessoas ainda bem, mas a gente está falando de 2013, né? E muitos devem ter aposentado. Né? Várias pessoas saíram, alguns companheiros a gente acabou perdendo pela pandemia, ou pela, né, passar dos anos, o pessoal vai envelhecendo, muitos saíram, aposentaram, alguns nos últimos anos até pediram conta, porque a pressão era tanta em cima do trabalhador, como eu disse anteriormente. Foi aberto também um programa, né? de demissão voluntária, vários, né? houveram vários. Só que assim, no último ano do general, né, Floriano, que estava como presidente dos Correios, a mando do presidente Bolsonaro, ele já tinha mais ou menos na cabeça dele, o que a gente identificava é que não tinha mais nem incentivo, porque, você não está gostando? Pede para sair. Era pressão psicológica mesmo que estava tendo em cima dos trabalhadores. Excesso de trabalho, excesso de cobrança, sistemas que não funcionam, não atualizam. Quando atualizam era mais para prejudicar o trabalhador e a população do que o próprio serviço em si. Então muita coisa aconteceu, né? E é interessante que os Correios, a Petrobras, né, essas conseguiram se, ao contrário da Eletrobras, que já teve, né, enfim, os Correios você via avançar o processo, porque não é fácil. Sim. Né? Por exemplo, em ano eleitoral não se aprova isso. Exatamente. Porque os deputados têm medo de votar e depois, né, perder votos, enfim. São emblemas mesmo, de alguma maneira, da nação. Né? Ninguém quer botar a mão ali. A gente está falando, a nível nacional, de pelo menos 90 mil trabalhadores diretos, fora os indiretos. Se você privatiza, quem fosse comprar, dependendo da forma que fosse, se eu não me engano, a última tentativa de privatização, eles iam simplesmente botar o monopólio privado, que eles não iam mexer no monopólio em nada, eles só iam tirar o dono do Correio como o governo federal e colocar para uma empresa ser o dono. Essa que era a proposta do governo Bolsonaro de privatização. Quem assumisse não ia querer manter benefícios, né, e direitos e nada. Ele querer pagar o mínimo do mínimo do mínimo para ter o máximo de lucro, talvez pejotizar, enfim, essas coisas. Mas só voltando um pouquinho, eu queria falar um pouquinho da questão que você perguntou sobre a questão dos trabalhadores e tudo mais. A gente desde 2011 não tem concurso. Muitos trabalhadores saíram, faleceram, desistiram, né, da empresa, foram demitidos, retirados até por conta de perseguição. Teve a reforma trabalhista, previdenciária também, né? Quem se aposentou depois de 2019 era desligado automaticamente. Pessoas com muita experiência, com muito carinho, com muita dedicação à empresa tiveram que sair. E, ao mesmo tempo, a gente vê que a população está só crescendo. De 2011 para cá, quantos condomínios, quantos bairros foram surgindo, né? Principalmente aqui, Grande Vitória, vão para a Serra, Cariacica, Viana, sempre expandindo. E, ao mesmo tempo, o número de trabalhadores de correio diminuindo. Né? Tem um quebra-galho aqui, outro ali, colocando um terceirizado ou outro, mas não supre. E a gente chegou, os trabalhadores de Correio chegaram a um ápice de a gente chegou a 128 mil trabalhadores, se eu não me engano, 120 e poucos mil. E foi só diminuindo. A gente calculava que na época a gente precisaria de pelo menos 135, que era em 2010, 2011, por aí. A gente precisaria de pelo menos 135 mil trabalhadores para poder atender. E um dado interessante, a gente se envolve muito, né, com a federação, com outros países. Só para você ter ideia, o Japão, que eu não me recordo a quantidade, qual a população do Japão, mas é com certeza bem menor do que o Brasil, né, em população, em território, pelo menos em território, né? É Questão de território, inferior, né? muito inferior. Lá, se eu não me engano, são 700 mil trabalhadores postais. Nos Estados Unidos é nessa casa de 500 a 600 mil trabalhadores postais. 125 milhões de habitantes no Japão, né? Googlei aqui. É um pouco menos da metade. Sim, né? mas em questão de território, e eles têm eles têm 700 mil trabalhadores postais. E essa coisa de território também é interessante, porque a amplitude do Brasil e alguns espaços, alguns lugares, né, como é que o Correio consegue chegar a todos os lugares. Você estava até falando aqui nos bastidores que às vezes essas empresas privadas de entrega, elas
usam o correio, né? Porque elas não têm essa capilaridade, essa capacidade de chegar, né? E eu acho que isso foi um dos motivos, né? A mesma coisa que a gente fala do saneamento básico, né? Nos processos de privatização do saneamento, as empresas vão ter interesse em fazer obras lá naquele bairro lá, longe, não sei o quê, então... É o que a gente gosta de falar, assim, o correio, como ele é público, ele é estatal, né? Ele é qual é o nosso patrão, né? Qual que é o dono? Quem é o dono do correio? É o povo brasileiro, não é o presidente da República, né? Ele é o governo federal. Não é o presidente, é o governo. Então, se é o governo, quem seria o dono seria o próprio povo. Então, o objetivo, né, o lucro que o Correio deve buscar não é o lucro em questão de dinheiro, é oferecer bom serviço para a população. Lógico, se der lucro, melhor ainda. E o Correio tem que dar lucro. Dá lucro, né? Reinveste. Enfim, e aí, assim, essa é a maior visão que a gente tem da questão do Correio. Ele tem que oferecer serviços para a população, né? Prestar bom serviço para a população e não ficar em cima de lucro apenas. Mas o quão perto teve essa privatização no governo? O governo Temer já começa, né? Um processo finalizando. Sim, ele mexeu lá em algumas resoluções, né? CGPAR 32, mexendo no plano de saúde, foi quebrando de pouquinho que eu falei, que é a questão da imagem, que ele não conseguiria simplesmente convencer a população sem antes colocar a população contra o trabalhador. Então eles foram quebrando algumas coisas, mexendo no plano de saúde, mexendo... É chato ficar repetindo, mas infelizmente foi isso. E já no governo Bolsonaro, a gente viu, né? Lá na Câmara passou que igual um foguete. Não deram tempo para nada. Como começaram as articulações, a gente mobilizando, correndo atrás de parlamentar, correndo atrás de falar com a população, já passou na Câmara. Aí no Senado a gente conseguiu dar são menos pessoas para conversar. Inclusive o Senado anterior, a configuração do Senado anterior era mais, digamos, mais favorável à oposição, né? Isso. O relator foi mais próximo da gente, agora também ouviu mais a gente. Né? Hoje está um pouco mais... Mas enfim, isso aí a gente conseguiu. E lógico, a gente trabalhando mesmo, tentando mostrar para a população a nossa realidade, né? Tentaram vender a imagem da gente para a população de que tinha benefício demais, muitas regalias, o tal do caça aos marajás, né? Tanto é que resultou em 2021, se eu não me engano, a retirada aí de mais de 50 cláusulas de mais de 20, 30 anos que era praticamente o direito do trabalhador, foram retiradas e tudo mais em questão de sucatear e desanimar e desconstruir, né, toda essa imagem que o trabalhador tem. E o que representou essa vitória, essa derrota do Bolsonaro? Porque me parece que era questão de... Quer dizer, uma reeleição do Bolsonaro era questão de tempo. Essa privatização, provavelmente. Se ele tivesse sido reeleito, com certeza, esse 2023 já viraria com 90 mil trabalhadores aí pedindo emprego, na fila dos desempregados, infelizmente. Seria esse o sinal. Mas eu acredito, assim, que deu para a gente suspirar um pouco, né? Deu para a gente respirar um pouco mais tranquilo, mas não dá para desanimar, né? Não dá para ficar tranquilo de tudo. Ainda tem muitas... Como é que eu posso dizer? Ficaram muitas armadilhas ainda, né? Como eu disse, a gente... Porque teve perdas de direitos, né? Retiraram 50 cláusulas. Elas voltaram agora, no final de 2023. E não voltaram todas, né? E mesmo a gente está até cobrando agora o atual presidente dos Correios, porque ele não está cumprindo todas as cláusulas que foram colocadas. Né, que a gente conseguiu resgatar aquelas cláusulas, ele ainda não está cumprindo. Porque também a gente entende, lógico, se ele deu a palavra, se assinou, ele tem que cumprir, e a gente está cobrando. Mas a gente entende também que foi deixado um rombo no Correio. Várias armadilhas, vários contratos, né, muito mal contados, aí, mal explicados, muito bem amarrados, que a gente não tem acesso ainda, a gente está cobrando, né, mas que a gente sabe que prejudicou e está prejudicando muito os Correios. Mas ainda deu um certo alento para os trabalhadores. É um bom sinal, a gente vê que eles estão alinhados, sim, com o governo,
né? Com Lula, que prometeu lá no primeiro dia, na posse dele, né? Que foi muito simbólico ali, a questão da... Muito bom para os trabalhadores, ele assinar ali a retirada dos Correios, né? E, se eu não me engano, acho que teve outra empresa que também estava, a Petrobras, que ele pediu. Mas enfim, a dos Correios ele pediu para tirar já no primeiro dia. Já dá um ânimo pra caramba. A gente importante. Uma expectativa muito boa. Agora, os Correios, quer dizer, os serviços, né, e tal, estão dentro do Ministério das Comunicações, né? Que é quem está à frente é o Juscelino Filho, que é do União Brasil, né? Entrou nessa cota. Para nós somos da comunicação também, né? E você falar sobre essas coisas, como é que... Porque eu não sei também quem é o presidente, você falou, está alinhado ao Lula, né? Isso que é importante, acho que o ministro também entende, mas assim, eu digo do ponto de vista da comunicação, quando a gente estudava, né? Os governos do PT várias vezes, a maioria das vezes colocou o MDB, colocou inclusive grandes... pessoas muito ligadas à grande mídia, né, no nosso debate da comunicação, e aí você tinha uma coisa, o governo que defendia uma coisa e o ministério que estava, na verdade, a serviço de grandes capitalistas e tudo mais. São contradições que os governos né, do PT enfrentaram e enfrentam até hoje nessa construção de coalizão e tudo mais, né, que faz parte do jogo. Primeiro, assim, por que está nas comunicações? Faz sentido? Vocês defendem essa posição? E como é que está sendo essa questão de não ter ali no Ministério uma pessoa que realmente tem uma trajetória ligada à luta dos trabalhadores? Pois na verdade, sempre foi das comunicações, né? Pouca gente sabe, né? Mas o Correio, desde o seu início, tratava de comunicação, entregar as cartinhas era a única forma de comunicação, assim, a longa distância, lá nos períodos, né? Colonização. Era uma grande, não tinha internet. Era só aquilo. Os mais jovens não vão saber. Hoje em dia a gente associa correio a conta, chega conta. Exatamente. Chega, que não deixa uma comunicação. Né? Que não deixa uma comunicação. Só que hoje em dia... mudou muito. Né? Mudou muita coisa. Mas o correio ainda se faz necessário, né? Totalmente. A questão das encomendas, das entregas, da regulamentação, né? O correio é um parâmetro para as outras empresas, questão de prazos, porque não existiu nenhuma regulamentação se não tiver o correio para nivelar. Mas é isso, é pela história do correio, né? Ele é uma empresa de comunicação, sempre esteve ali no Ministério das Comunicações, algumas pessoas discutem dele ir para transporte, logística, né? Ministério dos Transportes e tudo. Isso você fala da questão de chegar no Brasil inteiro, assim, como você falou, tem os quarteiros, que são a parte visível da população, mas tem todo um aparato, né, de pessoas e também de tecnologias envolvidas nesse sistema para ter essa capilaridade toda. É muito grande, é uma máquina. O Correio é uma empresa com o maior número de siglas, de códigos, de manuais, de tudo para poder ser aquele reloginho funcionando. Infelizmente, a gente, como já foi dito, com essas tentativas de privatizar, de desmontar, vai gerando essa reclamação que o povo tem da demora e tudo. Mas, enfim, Mas gigante. No governo Lula 3 agora já tem sinalizações de... Vocês sentem isso no dia a dia do trabalho? O primeiro ponto é aquilo que você tinha falado antes do Ministério. É uma crítica nossa. A gente queria que tivesse no PT, que é um partido que defende, sempre defende, que a gente pediu voto, a gente defendeu, que é o que sempre teve do nosso lado. Né? O Lula já vestiu a nossa camisa lá várias vezes. Ou algum aliado desses mais aliado, progressista. Mas beleza. Né? O Juscelino assumiu, uma das primeiras falas dele, mesmo tendo votado a favor da privatização, ele falou não, que a empresa é importantíssima para o país. Ele está fazendo o papel dele. Sim. Hoje, o presidente do Correio, se eu não me engano, ele era do grupo Prerrogativas, né, daqueles advogados que defenderam o Lula. Então, ele é uma pessoa alinhada ali, até então se diz alinhada com o Lula. E a gente está cobrando para que ele siga com as promessas que o Lula fez, né, de revitalizar, de reforçar. Existe uma promessa de investimento nos Correios. Eu não sei dizer os números corretos, mas sugeriram algo na casa de 850 milhões, uma coisa assim, de investimento, né? Mas o que vier
um novo PAC, alguma coisa assim para os Correios, porque a gente está precisando de investimento, a gente está precisando de concurso. Se eu não me engano, anunciaram agora há pouco, né, aquele concurso único, né? Eu não sei qual que é o nome. Né? Estamos chamando de SISU dos concursos, né? Vai ter a participação dos Correios tanto nas inscrições, quanto também vai ter vagas para trabalhar no Correio. Né? O que a gente está contando e cobrando há muito tempo. E o presidente dos Correios hoje é ligado ao Juscelino? Não, ele era do grupo Prerrogativas, que eu falei. Sim, aqueles advogados que auxiliaram na defesa do Lula quando ele estava preso. Então é alguém bem próximo, né, ali do alinhamento que o Lula tem, que o governo tem, enfim. É isso. Mas aí, falando dessa questão das mudanças, que a gente tem mudanças globais, né? Quer dizer, nas lógicas de consumo, de relação, de comunicação, como você falou, como é que isso reflete diretamente assim, no formato do trabalho, no dia a dia do trabalho, do trabalhador? Hoje, a estrutura do Correio, por exemplo. Então, hoje o maior desafio que a gente enfrenta, que até é uma crítica que a gente faz muito, lá atrás a gente acha que o Correio já perdeu a oportunidade, mas ainda não está descartado, né? Que a gente vem cobrando... Fizeram muita uberização, pejotização, né, da mão de obra, enfim, da classe trabalhadora. Você fala isso da categoria ou da empresa Correio? A empresa também se aproveitou, né? E hoje meio que é uma realidade. Até por isso que você até perguntou lá no início, falar um pouquinho sobre o nome, né? Que a gente fez essa alteração, inclusão, né? A gente ampliou a nossa base para representar não só os trabalhadores de Correios, que até 2022 era só os trabalhadores de Correios. A gente ampliou para os franqueados, que hoje é uma realidade. A gente sempre lutou para que se acabasse com as franquias, se abrissem franquias para terem mais trabalhadores efetivos. O que são os franqueados? Franquias de Correio. Pouca gente também sabe, né? Às vezes você vai numa agência, ela não é uma agência própria do Correio, ela é uma franquia. Entendi. Ele paga direitos para usar. Privada. É uma agência privada, mas que usa toda a estrutura do Correio, todo o sistema. Eles têm os empregados, são deles, e tudo, enfim. Nem sabia também. Tem alguns terceirizados dentro do Correio, fazendo serviço de triagem e transbordo, né, que é a separação dos objetos, que até no governo Temer é uma coisa interessante de se dizer, que foi o Guilherme Campos, que era o presidente dos Correios. Ele fez uma mudança no nosso PCCS, né, Plano de Cargos, Carreiras e Salários, alegando a extinção do OTT, que é o trabalhador de Correio que fica só separando as cartas, fica só interno. A gente chama de OTT, Operador de Triagem e Transbordo. Ele alegou que eles iam entrar em extinção porque não precisava mais abrir concurso para eles, porque iam colocar máquinas para fazer triagem e tudo mais. A modernidade ia acabar, então não ia precisar mais contratar. Aí você chega nos grandes centros, não tem máquina triando, não contratam mais ninguém para ser operador de triagem, mas contratam pessoas terceirizadas para ganhar um salário mínimo, para ganhar um salário bem rebaixado, para ficar lá trabalhando lá dentro. Ou seja, foi só para precarizar o trabalho. Isso foi durante o governo Temer, na gestão do Guilherme Campos. Mas, enfim, eu estava falando que agora eu já dei tanta... Não, da ampliação das categorias, né? E a gente... e aí os terceirizados dentro dos Correios, né, eles que ficam internos, alguns terceirizados que esporadicamente eles contratam para ajudar na entrega, né? E também representar o próprio pessoal que faz entrega, né? Serviços postais de forma geral, os prestadores de serviços postais. Que aí entraria Mercado Livre, Jadlog, FedEx, DHL, que de certa forma é uma forma... De certa forma é ótimo. Que é uma forma da gente poder também equilibrar, né? A balança ali do emprego, desemprego, desigualdade e tudo mais. Porque são situações bem diferentes, né? De nível de precarização. Inclusive, eu não sei como é que é esse diálogo com essas categorias. Porque assim... geralmente o sindicalismo consegue se fortalecer. Sim, o que a gente gosta de falar? É muito fácil, vou dar um exemplo aqui, uma grande empresa que mexe com o Mercado Livre, que hoje todo mundo compra, no outro dia chegou. Mas é muito fácil você chegar no Amazon, no Mercado Livre, qualquer outra plataforma de compra assim, online, e você vê um frete grátis. Você acha que existe alguma coisa de grátis? Existe algum almoço grátis hoje em dia? Tem que sair de algum lugar. Se não está saindo de quem está comprando, está saindo ou de quem está vendendo ou de quem está entregando.
né? O cara que está vendendo, eles conseguem tirar um pouco deles, mas os caras também não, eles precisam muito mais dele. Só que nos últimos, principalmente depois da pandemia para cá, né, que muitas pessoas ficaram desassistidas, desempregadas, beirando a miséria, passando fome, os caras se sujeitam a qualquer coisa, né? Então, assim, hoje você vê, que acho que é um pouco do desafio do pessoal do Uber também, né? Que vai trabalhar ali e às vezes eles não conseguem nem fazer as contas de todos os gastos que eles têm e se sujeitam a qualquer coisa ali para poder garantir ali o ganha-pão deles. E estava muito solto. Então, por isso que eu falo, quando nós discutimos na diretoria do Sintect, de representar esse pessoal, é de equilibrar também isso. Porque é muito fácil uma dessas empresas que exploram essas pessoas botar um frete grátis, entregar no outro dia, porque o cara tá ali botando a gasolina dele, o carro dele, a saúde dele, acorda cedo. É muito parecido, acaba sendo muito parecido com os sistemas de entrega, né? Embora diferente pela mercadoria e tal, mas assim, o cara que entrega lanche ou Uber, quer dizer, o funcionamento dessas empresas. É porque o correio ele serve mais para ligar grandes distâncias, né? O correio e esses concorrentes. A diferença é a distância e aí eles conseguem, tipo, esses grandes marketplace, eu acho que eles chamam. Que hoje, por exemplo, você compra nos negócios, aí você vê que tem o mesmo produto em vários. Aí você vai vou falar o nome, nessas grandes lojas, elas sequer têm estoque mais. Elas só usam o site delas com o nome da loja. Então, Magalu, Lojas Americanas, eles na verdade eles só fazem a venda, né? Eles só nem a têm imagem mais deles, às vezes. Eles fazem a venda, devem ganhar em cima da venda, mas quem distribui lá é outra empresa. E esses produtos industrializados, eles veem ali qual que tem o maior volume e deixam estrategicamente nos locais, né, de maior fluxo ali e facilita. Que são as empresas logísticas. Mas o correio não pode pensar só nisso. Né? O correio hoje não, sempre foi um dos grandes aliados do pequeno comércio, principalmente artesanal. Né? Que não é aquela coisa industrial que você pode colocar um estoque na região sudeste e no estado tal e acolá. Então o correio ajuda muito esse pequeno empreendedor, empresário, enfim, que de forma mais artesanal, que não tem, de poder entregar. Coisa que esses outros já não teriam. Eles poderiam até conseguir entregar com frete mais barato, mas em cima daquilo que eu te falei. Se aproveitando do entregador, do trabalhador que faz a entrega, né? Tirando dele. É isso. É doideira. E ainda tem esse lance de ter internacionalizado, né? Não sei se isso impacta no correio, se o correio opera, mas assim, a galera compra da Shopee. Sim. E aí vem um bagulho internacional. Eu comprei um negócio, inclusive, super barato. Aí não me encontraram em casa. Veio da China, voltou para a China. Falei, cara, que doideira. Hoje... E aí me devolveram o dinheiro. O produto só fez um passeio, veio aqui para o Brasil e voltou, né? Às vezes tem questão do endereço. E aí também, o governo federal, o Haddad já está falando nessa questão, né? Pensando nessa rever, questão das taxações. Hoje já está em vigor já a questão da taxação. Tem vários sites parceiros já, os maiores já estão tudo alinhados. Você vai comprar, já vem o valor, então você não precisa mais se preocupar em ir lá, baixar o boleto, esperar o pessoal da Receita, porque não é o Correio, é a Receita Federal que pega, a alfândega, né, a aduana, não sei quem é o que pega ali de fato, mas é a Receita Federal que pega ali e fala o valor. Não é o Correio que chega e determina. E não é o Correio que prende lá em Curitiba seu objeto, deixar bem claro aí para vocês. Fica tudo com a Receita Federal, né? E é assim que eles liberam, o Correio dá a vazão necessária. Mas o próprio Haddad está tentando rever, né, a questão dos valores, quantidade, mas isso aí já facilitou e agilizou bastante. Objetos que duravam 30, 60, até 90 dias, hoje 15 dias já está chegando. 20 dias, 20, 15 dias já está chegando, alguns até um pouco antes, dependendo, né? Mas é um pouco complicado. O pessoal fica sempre brigando aí, querendo culpar o correio. Pois é, mas esse lance também desse trabalhador, né, dessas outras empresas, como se for da ampliação, né, da atuação do sindicato,
Como é que é esse diálogo, o que você diria para essas pessoas, né? O que o sindicato pode ajudar? Porque talvez elas também, né, muitos nem sabem, né? Ou não entendem, ou não sabem que tem como ser representados, porque a precarização também cria essa ideia de, né, sem o chão de fábrica, o lugar de encontro ali, de que você está meio que sozinho, né, se ferrando de alguma maneira, precarizado. Para esse trabalhador que você fala, né? A gente pode falar o trabalhador do Correio, ele o sindicato consegue talvez transitar mais, chegar na sua base. Né? Esses que já têm o vínculo direto com o Correio, a gente já está ali em cima, já está atuando, já conseguimos fechar convenção coletiva, acordo coletivo. Mas é os que têm vínculo direto, pessoal da franquia, pessoal terceirizado. A gente já está ali, já está atuando, eles já conseguem visualizar que tem representação e tem o sindicato defendendo. A grande dificuldade que a gente tem hoje é principalmente esse de fora. Né? Que é o que você disse que eu gosto muito da forma que o Galo de Luta fala, né? Uhum. Que as relações do trabalho saíram do líquido, né? Era sólido, virou líquido com a questão da terceirização e agora virou gasoso, porque fica solto, né? Fica solto no ar. Porque muitos deles nem se acham trabalhadores. Né? Muitos deles eu nem consigo legalmente representar. Uhum. Nós do Sintete representamos trabalhadores do serviço postal, trabalhadores da empresa de Correios e Telégrafos e trabalhadores postais, prestadores de serviços postais. Muitos deles são PJ, são uma empresa, mas que atuam como trabalhadores. Eles estão lá, Sim. prestam conta, tem horário para chegar, horário para sair, só não tem horário para almoço. Né? Às vezes não tem horário para almoço, tem horário para ir no banheiro, às vezes tem horário só para chegar, mas não tem horário para sair. E, enfim, a gente está tentando estudar formas de mostrar para eles que eles de fato são trabalhadores e que eles podem contar com a gente para auxiliar, né, na garantia de direitos. A gente está muito em cima também do próprio governo, né, que está batendo aí em cima da questão das plataformas e tentando regulamentar, né, regulamentar a questão dos aplicativos, que hoje a grande maioria desses prestadores estão vinculados aos aplicativos também, os prestadores de serviços postais. Pois é, e é um desafio contemporâneo, né, de pensar. Exatamente. A pejotização não significa que acho que inclusive o Uber e a galera dos entregadores já há muito tempo, né? Acho que, embora se fala isso ainda, mas a maioria não acredita que é empreendedor, né? Porque não é essa a característica do trabalho deles. Exatamente. Mas aí, uma coisa que eu queria falar também é esse lance do monopólio. Isso é uma coisa que vez ou outra aparece na imprensa. Sim. O que é o monopólio dos Correios? Onde que atua? Por que existe isso? Ótimo. Eu até ia comentar anteriormente e acabei passando direto. O que é o monopólio, né? Hoje o Correio tem um monopólio apenas sobre o serviço postal, cartas e envelopes. Tudo que for envelope, tipo telegrama, ainda existe carta, tá? Ninguém está proibido. Ninguém está proibido de mandar carta, não, gente. É só pegar um papel e escrever. Eu acho que o pessoal não sabe mais como escrever, né? Com a mão ali. Mas dá para escrever no computador, Cartinha imprimir e mandar. Amor, né? E tem quem mande, né? Sim, sim. Mas as pessoas confundem muito. Eu não lembro o ano, mas o monopólio das encomendas já não existe há muitos anos. Muitos anos. Eu entrei no Correio em 2005 e já não tinha monopólio de encomendas. Né? O monopólio ele foi criado lá atrás porque qual que era o sentido dele? O Correio precisava ter condições de atender todo o país. E ele não teria condições de manter uma agência, que hoje é obrigação. Assim, o monopólio ele te dá exclusividade, ele te dá os benefícios de ser exclusivo. Todas as correspondências só podem ser postadas, encaminhadas pelo Correio. Nenhuma outra empresa poderia fazer esse serviço. Esse é o benefício. Hoje inclui as contas, tudo isso. Boleto. Carta, telegrama, malote. Malote que é agrupado, né? Essas empresas têm vários documentos ali, eles ficam agrupados em malotes. Eles são monopólio, apesar de muitas empresas estar fazendo entrega de malote, mas
se o Correio cobrar lá, está dentro do monopólio. E ele se fazia muito mais necessário exatamente para isso, porque ele tinha que arrecadar aqui nos grandes centros para poder atender todos os outros locais do país. Porque ele tem um benefício, né, que eu estava falando, ele tem o benefício de ser a única empresa que pode atuar, mas ele tem a obrigação de estar presente em todos os municípios. O Correio ele é obrigado, até hoje, pelo monopólio, a ter uma unidade própria em cada município do país. 5.000 e tantos. 5.000, quase 6.000, né? 5.600 e alguma coisa, se não me engano. E assim, beleza, é fácil você ter um Correio aqui em Vitória. Eu não sei se é fácil você ter um Correio em Piraporinha do Pirapuçu, não sei. Entendeu? Lá nos cantões do país, região de mata. É isso. Que tem inclusive outras dinâmicas de operação, né? Eu já tive a oportunidade. Ali que chegam as cartas, né? As coisas, e o pessoal vai no Correio buscar. Exato. Não chega na sua porta. Às vezes não tem numeração. Eu já tive a oportunidade de ir no Pará. Lá no Pará eu conversei com o pessoal do sindicato lá, os trabalhadores de lá. Lá tem lugar para o Correio chegar 3 dias, assim, tipo, vai de barco, vai não vai avião, vai teco-teco, nem navio vai, é barquinho mesmo. Então, tipo assim, e o Correio tem obrigação de estar lá. Às vezes tem um trabalhador de Correio só, o funcionário ele é gerente, atendente, carteiro, ele é tudo ali. Mas ele está lá. Aqui no estado a gente chegou a ter, acho que só tem um município nosso que tá só com um trabalhador, os outros a gente brigou. E não está assim, mas isso é a realidade de muitos outros locais. Mas por isso que o Correio, lá nos primórdios, tinha um monopólio total, só ele poderia cuidar, e até a questão, como não existia internet, essas coisas, eu esqueci o termo correto, mas a questão militar até, de você ter o domínio da comunicação. Você não deixar qualquer comunicação de fora chegar, de outro país, ou de vazar informações. Questão estratégica, soberania, exatamente. É uma questão de soberania também, né? De ser o Correio que vai fazer essas encomendas, cartas, chegarem de outros países, com auxílio da Polícia Federal, Receita Federal, essas coisas. Para você ter essa autonomia, né? essa soberania também. E, como eu disse, recentemente, entre aspas, né? Que o Correio é muito velho, muito antigo, quase 366, 67 anos. Mais de 360 anos o Correio tem. E como empresa ele tem 70 anos, se eu não me engano, como empresa. Foi desde a época da ditadura. Né? Desde 69. Enfim, a ECT, né? Empresa Brasileira de Correios e BCT, Telégrafos. aí virou só SCT. Era Empresa Brasileira, aí virou... Enfim. E aí eles acabaram só com o monopólio das encomendas. O Correio pode entregar as encomendas, mas outras empresas também podem entregar encomendas. Então, esse argumento foi muito utilizado durante a pandemia, durante a tentativa, né, de privatização dos Correios, que se fortaleceu na pandemia, que é um absurdo, só o Correio poder entregar, não ter concorrentes, enfim, sendo que a gente tem um monte de concorrentes, você já via há muito tempo várias e várias empresas fazendo entregas de encomendas. Né? A questão é que elas não conseguiam ter a qualidade dos Correios, né? Exatamente. Por isso que o Correio e o compromisso dominava, também, qualidade, compromisso. Pelo tempo, né? A capilaridade, Exatamente. velocidade. Qualquer cidade que você for tem um Correio, qualquer praça de qualquer município vai ter um Correio ali, né? E com pessoas assim que, como eu disse, fazem parte da história, do dia a dia, que se dedicam, que tratam a empresa como família mesmo, enfim. Você falou aqui, eu fui até olhar dar uma jogada aqui no negócio de busca, né? E o site dos Correios tem até uma linha do tempo, bem interessante, assim, eu sou curioso nessas coisas, né? 1663, 25 de janeiro, início do serviço postal no Brasil. Aí, 1796, ofício de Correio-Mor, deixa de ser administrado pela família Gomes da Mata e é reincorporada à coroa portuguesa. Aí vai contando, né? Ao longo dos anos, a primeira transmissão telegráfica. É o dia do carteiro. O dia do 25 é o dia do carreto. E aí, exatamente. A criação do serviço postal. E aí vai passando, vai falando várias coisas, né? Ao longo dos séculos, até a criação
da ECT, né, como você falou antes, é BCT. A criação do CEP, fala aqui em 1970, Selo. a inauguração da sede dos Correios em 78, SEDEX, né, que foi um Revolucionário. Né, realmente. O Correio Brasileiro foi referência em muitos anos de qualidade, recebeu vários prêmios, pesquisas que eram feitas no país até 2010, 2009, como sempre esteve no topo ali das instituições mais queridas pelo povo, né, pela população. Acho que por esse papel dele, né, de prestar esse serviço, essa união, né, essa conexão. Os bombeiros, os carteiros. A gente sempre ficava no pódio. Ficava ali. Correio, bombeiro e jornalista. Sacanagem. Jornalista. Se eu não me engano, era a família, que eram instituições, né? A família era uma instituição, a família. E o Correio ainda às vezes ficava acima da família ali. Só pedia para os bombeiros ali, às vezes, dependendo da época da pesquisa. Pois é. E aí, assim, eu queria saber se você tem histórias também interessantes, assim, da sua vivência, que representam ou simbolizem alguma... Uma coisa que eu gosto muito, assim, que me pega muito, você vê, lógico, sempre tem aquelas brincadeiras, né? Que sempre fazem com os carteiros, mas eu acho que o que pega muito é aquela felicidade. Quando a pessoa já está te esperando ali, você vai entregar, igual... quando eu levo a multa de trânsito, não, o cara fica pé da vida. Mas quando você leva uma carteira de habilitação, a pessoa fica super emocionada. Pessoal que gosta de comprar muita coisa na internet, quando você chega. Mas eu acho que o melhor de tudo, que eu volto a falar aquilo, gente, não foi proibido escrever carta, tá? Não é proibido, não. Quem quiser pode escrever, botar lá no correio, é super barato e assim... o sentimento que você passa para a pessoa que está recebendo é outro. Quando você chega com uma cartinha, o próprio carteiro hoje em dia, quando ele pega uma carta, ele já fica, caramba, ele já trata com outro... Tinha o lance do selo também, né? Ainda existe colecionadores. Então, eu ia falar, existem colecionadores e existem novos selos sendo lançados. Na época, todo mês, praticamente, tem selo novo. Acho que quando o Perli teve aqui, eles vão lançar um selo do aniversário de 80 anos. Sim, tem muita gente que coleciona. E aquilo, quando você faz uma carta, você está dedicando o seu tempo ali a escrever. Você está usando a sua letra, você está passando parte de você para a pessoa. Cartão postal também. Cartão postal. Você viaja, manda. Hoje você chega, tira uma foto, manda. Às vezes você nem grava aquilo mais na cabeça. E você não guarda, você perde, fica lá no... Hoje tem gente que nem sabe o que é cartão postal, né? Seu WhatsApp, e eu guardo, né? As cartas eu costumo guardar. É isso. Então, assim, isso aí passa é uma outra sensação, um outro sentimento. Você poder escrever. Você pode ter certeza, se você parar um dia e lembrar de uma pessoa, você pegar o endereço dela e mandar. Pode ser o vizinho do lado, mas se você mandar ali e chegar pelo correio, pelo carteiro, o sentimento vai ser outro. Vou lançar o desafio. Legal, aí, né? Hein? Pra galera. Lance uma carta. Mande uma carta pra alguém que você gosta, pra alguém que tá longe, né? Pra alguém que você não tá. Eu, uma época, fiz com uma amiga, a gente trocou umas cartas, assim. Já troquei muita carta. Eu lembro que antigamente também, assim, era essa coisa das correspondências intelectuais também, né? Que o pessoal trocava ideia, né? Fizeram livros, né? Acho que é Nietzsche. Tem livros de muitos autores, né? Que eram só que viram trocas de cartas, alguns de romance, inclusive. Tinha as cartas de Freud, cartas de Nietzsche com não sei quem. Tem a do Karl Marx com Engels, as cartas entre eles. A internet ajuda muito, mas eu acho que fica o desafio aí para quem quiser. E também para quem estiver, né, ouvindo aí, quiser mandar alguma história, mandar nos comentários, né, contar alguma história. Eu tenho algumas outras, mas assim, são mais complicadas. Não é pessoal, você ouve de algum trabalhador, tipo, tinha carteiro comentando que ele chegava na casa, chamava lá, e já vou! E ele esperando e não via ninguém, já vou! Quando ele foi ver, era um papagaio. Então, tem várias historinhas nesse sentido. É muito bom. Mas dá até para fazer um livro. Um livro de anedotas os causos dos carteiros. Né? Isso aí. Mas, e assim, o que você enxerga como
utopia, assim, do que você pensa, pensando no que é hoje o Correio, o que ele pode ser, o que mais que pode ser feito? O Correio ele tem um potencial enorme de prestar um bom serviço mesmo para a população, que é o que a gente sempre defende, nós do movimento sindical. A gente defende que ele tem que ser 100% público e 100% de qualidade para o trabalhador. Se hoje não tem, é porque está faltando estrutura, está faltando um monte de coisa que a gente está correndo atrás para brigar, para se realizar. E assim, a gente conta muito, né, com esse governo, que possa fazer investimentos, não só na estrutura mesmo, mas no pessoal. A gente precisa de pessoas trabalhando para poder atingir, né, o objetivo do Correio, que eu disse que está em todos os lugares. É isso, a gente tem capacidade para dar muito lucro, né? E quando a gente fala dar lucro, esse dinheiro volta para os seus trabalhadores, esse dinheiro volta para a própria população, para a própria sociedade, né? Não é dar lucro para um empresário, encher o... Não, o dono do Correio é o próprio povo, né? O próprio governo. Então a ideia é fazer ele dar muito lucro, prestando um bom e excelente serviço, que a gente tem capacidade, a gente tem pessoas altamente capacitadas para isso. A gente só precisa desse olhar aí, tanto da população entender, né, pelo que a gente passou e o que a gente está brigando para deixar de estar nessa situação, né, e pedir aí, Lula, aperta esse povo aí que está complicado, povo, trabalhador de Correios, bora para frente, para cima aí, porque a gente precisa mostrar aí todas as coisas que estão acontecendo para a população e para o governo e continuar aí nessa luta, nesse carinho que a gente tem por essa empresa, que eu acho que só tem a ganhar, tanto o trabalhador, a população, o governo, todo mundo ganha com isso. E em relação assim, à categoria do Espírito Santo, o que você destacaria? Tem alguma especificidade? Que assim, a maioria, quer dizer, uma empresa federal, né, digamos, nacional. Né? Como é que isso repercute aqui? O que tem de especial, diferente, ou você destacaria daquele Espírito Santo? Aqui, porque é como eu disse, né? O Correio ele é muito padronizado. Então, as coisas que acontecem aqui tendo uma particularidade ou outra, lógico, mas a vantagem que a gente tem no Espírito Santo é que tudo é muito próximo, né? Tudo é muito perto. Tem outros estados aí que como eu disse, Pará, Minas Gerais, 500 São Paulo é uma loucura. Né? Então, assim, mas de modo geral é tudo padrão, né? Muitos manuais, muitas siglas, ST, RDVO, a gente tem muitas aquela siglas, sopa de letras, só quem está no cotidiano muitos processos, muitos sistemas, muitas coisas para poder funcionar, né? A questão dos CEPs e triagem automática, lógica automática, não sei, muita coisa. Então, assim, não tem muita diferença dos outros locais. A gente, a luta nossa aqui do Sintect, a gente consegue apresentar um resultado um pouco melhor do que alguns estados, um pouco pior do que outros estados em questão de condições de trabalho. Né? Hoje, as unidades aqui, pouquíssimas não têm ar-condicionado, né? Que não é a realidade de outros estados, mas tudo através da nossa, né, pressão em cima ali do Correio, em cima de condições de prestação de serviço, né, condições dignas de trabalho para o nosso trabalhador. E a gente está aí, sempre na luta, e trabalhador, que precisar, a gente está à disposição, como vocês bem sabem, só procurar. População que tiver de reclamação, passa para a gente também, que a gente sempre tenta cobrar aí também do Correio para que melhore. É um pouco disso. E o que você destaca da atuação do sindicato? O que tem de... Tanto no sentido assim, das lutas que estão sendo... Quer dizer, o sindicato é parte da Federação Nacional, né? Sim. Mas também o que tem sido feito de estratégia aqui para atrair o trabalhador, mobilizar, conquistar? Nós somos filiados à Fentect, a maior federação, né, de trabalhadores de Correios. Nós também somos filiados à CUT, né, a Central Única dos Trabalhadores. Temos 2 diretores, eu sou um, né, que estão na executiva da CUT. Então, a gente procura ser muito ativo, né, politicamente, exatamente para fortalecer a nossa luta, né, garantir direitos dos trabalhadores, o diálogo ali. Porque, querendo ou não, a nossa empresa é uma empresa estatal, uma empresa pública.
e quem rege ela é a política. A gente tem que estar dentro da política para poder tratar e fazer valer as coisas que a gente acredita e que a gente briga. Então a gente é muito atuante, a gente é muito ativo. O Sintect ES foi o primeiro sindicato a mudar de fato a sua carta sindical para representar e ampliar a sua base. Agora que tem outros sindicatos fazendo isso, mas nós fomos precursores, né, por assim dizer. Nós fomos os primeiros aí a mudar, né, como eu disse, no final de 2022 a gente já fez a mudança estatutária, em 2023 já fechamos convenção coletiva, acordo coletivo, já atuando na defesa desses outros prestadores, né, de serviços postais, além dos trabalhadores de correios. E é isso, a gente sempre procura estar junto da base, dentro lá das unidades, mesmo quando a gente era proibido, durante o governo anterior, a gente era proibido de estar dentro das unidades, a gente estava lá todo dia e toda hora enfrentando. Mas é meio que um direito, né? Ou é algo... A gente tinha no acordo coletivo o direito ao acesso e eles tiraram. Porque há várias formas de coibir. E aí eles tentaram, né? A gente invadia, porque a gente tem que estar do lado do trabalhador, a gente tem que estar ouvindo o trabalhador e defendendo ele. E para quem não conhece o sindicato, o que você recomenda? O Instagram, estou com ele aberto aqui. Sintect.es, não é isso? Isso. É a principal... População de modo geral, a gente tem um Instagram, que a gente mostra as nossas lutas, temos um blog, né, Sintect, como é que é? WordPress.com, se eu não me engano, .br. Mas a gente utiliza mais o Instagram, que é Sintect.es. Trabalhador de correio que estiver assistindo, a gente tem um aplicativo, que é só ir nas principais lojas aí do iPhone, Android ou iOS, né? E pesquisar lá Sintect ES, vai aparecer o aplicativo lá. Aí ele é mais fechado, que ele é mais uma comunicação interna, né? Para passar benefícios, direitos, lutas, ali, mobilização do trabalhador. E é isso. Tem um canal do YouTube, TV Sintect, que a gente faz nossas lives. Quem está aí conectado aproveita. Exatamente. Quem está na segunda tela também, né? Isso aí. Já curte o Instagram e tudo mais. E importante também, né, o diálogo com outras categorias, né? Como eu estava falando, eu vi que teve uma carta de apoio à questão dos trabalhadores da limpeza urbana, né? Que entraram em greve. E também com essa proximidade que eu falei de outros serviços, né? De entrega, tudo mais. A gente está muito próximo. Assim, o Sindilimp é parceiraço, assim como vários outros, né? Sindifer, sindicomerciários, vários outros sindicatos são muito próximos. Por isso mesmo que a gente, a questão da CUT, né? Envolvimento, e a gente precisa estar junto para se fortalecer. E a gente também está apoiando, também dando o máximo de apoio ao pessoal que é um sindicato novo, né? Recém aí, desde 2019, né? Não é tão recém, mas para sindicatos, né? É um dos últimos, que é o Sintaps, que é os trabalhadores de plataformas, de aplicativos e tudo mais. A gente também está tentando auxiliar eles na luta aí, conscientização da categoria. É isso, a gente tem que unir para fortalecer. Beleza, alguma palavra final, Tony, para fechar aí? Mais uma vez agradecer pelo espaço, pela oportunidade, parabenizar todos os carteiros, dia 25 de janeiro, nosso dia, sou carteiro também. Dar os parabéns aí a essa categoria que está aí debaixo de sol, de chuva, sempre aí pensando aí executar suas funções, né, na empresa e tudo mais, cumprir o nosso papel, e é isso. Um salve aí para a galera aí de Maruípe, CDD Maruípe, que é a minha lotação. Massa. E é isso. Beleza, muito obrigado, Tony Braga, presidente do Sintect ES. Essa foi mais uma entrevista do século, produção e locução minha, Vitor Taveira. Aqui tivemos apoio técnico do Cauã Elmer, no estúdio 42B. A gente volta, né, com a entrevista do século toda quarta-feira, 18h30, está no ar, sempre com um tema novo, com novas pessoas, novas ideias. A gente lembra para vocês para também curtir, compartilhar, comentar, fazer chegar além, né, nossa empresa alternativa. E lembrando também que para notícias diárias sobre o Espírito Santo, a gente tem toda a nossa equipe de repórteres lá no Século Diário também, produzindo conteúdo de maneira crítica. Você entra lá no séculodiario.com.br. E aí nos nossos canais no YouTube, nas plataformas de áudio, você pode procurar o Século Diário, que também seguir, marcar lá para receber atualizações em primeira mão. Valeu, Tony. Obrigado a todo mundo que está assistindo, ouvindo, e até mais. Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.